professores! Neste momento, iremos desenvolver a relação do que foi discutido no vídeo 1 com a proposta de atividades a partir da literatura Um Amor de Confusão, de Dulce Rangel. Neste momento, apresentaremos os conteúdos que podem ser explorados a partir da literatura. Podemos explorar os seguintes conteúdos e objetivos de aprendizagem no trabalho com a literatura. Conteúdos: sistema de numeração decimal, agrupamento, base, valor posicional, símbolos numéricos, sucessor e antecessor, sequência numérica, crescente e decrescente. Objetivos de aprendizagem: comparar e ordenar números naturais até a ordem de centenas, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Compreender o número natural no contexto de leitura de diferentes gêneros textuais que circulam em sociedade, em especial nos rótulos de produtos e panfletos de propaganda. Contar os elementos de um conjunto, estabelecendo a relação entre a quantidade e o número natural que o representa. Escrever esse número utilizando algarismos e por extenso. Comparar e ordenar números até a ordem de centenas para identificar maior, menor e igualdade em diferentes contextos. Ler, escrever por extenso e representar os números utilizando algarismos e recursos manipuláveis e ou digitais até a ordem de centenas. Reconhecer o antecessor e o sucessor de um número natural até a ordem de centenas em diferentes situações. Reconhecer o valor posicional dos algarismos em um número, estabelecendo as relações entre as ordens. 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, igual a uma centena, utilizando recursos manipuláveis e digitais. Realizar agrupamentos e trocas nas diferentes bases, base 2, 3, 5 e 10, utilizando recursos didáticos, manipuláveis, digitais e registros pessoais para compreender as regularidades que compõem o sistema de numeração decimal. Fazer estimativas por meio de estratégias diversas, pareamento, agrupamento, cálculo mental, correspondência biunívoca, a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos. Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos por estimativas e ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, entre outros, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade, indicando, quando for o caso, quanto a mais e quanto a menos. Utilizar o zero com o significado de ordem vazia e ausência de quantidade. Conteúdos: operações fundamentais, adição, juntar, acrescentar, sucessão, subtração, retirar, complementar. Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito em diferentes contextos com o apoio de recursos manipuláveis e pictóricos. Construir estratégias pessoais de cálculo com registro para resolver problemas envolvendo adição e subtração. Utilizar a reta numérica como suporte para desenvolver procedimentos de cálculo durante o processo de resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Resolver operações de adição com o apoio de recursos manipuláveis e ou digitais, registros pictóricos e algorítmicos, com ou sem agrupamento da dezena. Resolver operações de subtração com o apoio de recursos manipuláveis e ou digitais, registros pictóricos e algorítmicos, com e sem desagrupamento na dezena. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração envolvendo números de até 3 ordens, com o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, com o suporte de imagens, material manipulável e ou digital, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números de até 3 ordens, envolvendo as ideias de comparação, quanto a mais, quanto a menos, qual a diferença, quanto falta para, com o suporte de imagens, material manipulável e ou digital, utilizando estratégias e formas de registros pessoais ou convencionais. Conteúdos: padrões e regularidades, sequências figurais e numéricas. Identificar e construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. É importante salientar que esses conteúdos e objetivos de aprendizagem destacados podem ser explorados a partir da literatura, mas o desenvolvimento das atividades aqui apresentadas
podem ou não ser desenvolvidas em sua totalidade, podendo ser adequadas às necessidades do professor, ampliadas ou modificadas. A intenção ao apresentar proposições e atividades é demonstrar como pode ser realizado o trabalho com os conceitos superiores e seus nexos conceituais. Para iniciar o trabalho com os conteúdos do sistema de numeração decimal, agrupamento base, valor posicional, símbolos numéricos, sucessor e antecessor, sequência numérica, crescente e decrescente, iremos partir dos acontecimentos ocorridos na história, um amor de confusão. O livro conta a história de uma galinha que, após botar um ovo, saiu para passear e encontrou outros ovos. À medida em que os encontrava, Dona Galinha ia colocando todos os ovos em seu ninho, até juntar 10. Ela chocou todos os ovos e, quando eles abriram, diferentes bichos saíram de lá. Pato, ganso, perdiz e até um jacaré. No Sway está disponível a história em vídeo para apresentar aos alunos. Para compreender o desenvolvimento das atividades, precisamos considerar, à medida que o homem passa a controlar as quantidades e essas quantidades se tornam maiores, surgiu a necessidade de novas estratégias que possibilitassem agilizar a contagem. É criado o que Moura chama de unidade relativa, um que vale muitos e muitos que vale um. Tem-se assim estabelecido os agrupamentos. Assim, a correspondência 1 a 1 levou ao surgimento dos agrupamentos. Esses levaram à necessidade de uma nova representação, o signo numérico. É importante salientar que a necessidade de agrupar antecede os símbolos numéricos. Partindo dessa premissa, sugerimos que o início das atividades a serem propostas partam do trabalho com o agrupamento, a partir da seguinte situação, que poderá ser sistematizada com as crianças. Solicitar que as crianças façam bolinhas com massa de modelar. Deixe-as livres para fazerem várias bolinhas. Certifiquem-se que façam uma quantidade razoável de bolinhas. Depois podem ser distribuídos ninhos que podem ser copos descartáveis ou mesmo desenhos de ninhos. Irá depender de como poderá ser realizada a atividade. Numa aula no Meet, numa atividade remota, as atividades podem ser adaptadas para a necessidade. Depois que os alunos estiverem de posse das bolinhas e dos copos, em torno de 4 para cada um, problematizar. Esses são os ovos da galinha da história, que encontrou pelo caminho. Ela foi passeando e encontrou um montão de ovos. Mas agora ela precisa saber quantos ovos ela tem. Como ela poderá fazer para contar? Mas lembre-se, ela não conhece os números. A intenção aqui é que os alunos sugiram agrupar os ovos segundo algum critério. O professor pode sugerir que os alunos agrupem de acordo com o total de dedos da galinha. Então, em cada copinho serão colocados 3 ovos. O aluno não necessita fazer a contagem. Lembrem a eles que a galinha não conhece nossos números. Então, como fazer isso? Estabeleçam a correspondência para cada dedo do pé da galinha, um ovo. E depois, quando tiverem um ovo para cada dedo, agrupam-se dentro do copinho. Sugiram que os alunos façam os agrupamentos até acabar com os ovinhos. Depois questione: quantos grupos você fez? Sobrou ovos? Observem com os alunos que, ao agrupar, facilita a Dona Galinha a estabelecer uma relação mais eficaz com a quantidade de ovos, que depois você poderá estabelecer uma troca. Exemplo: a cada 3 ovos, a galinha troca por um palito. Assim, cada palito corresponde a 3 ovos. Essa atividade é importante para que o aluno comece a se habituar com agrupamentos e trocas, sendo importante iniciar com quantidades menores para que a compreensão seja facilitada. Em outro momento, entregue 10 ninhos que podem ser copinhos ou desenhos de ninho. Estes necessitam estar marcados com a quantidade de ovos que serão colocados neles. Neste caso, devem estar numerados de 1 a 10. E solicite que coloquem a quantidade de ovos indicadas no copo. Realize a atividade de forma que os alunos iniciem colocando um ovo no copinho e, em ordem crescente, chegue até colocar 10 ovos no copinho, para que perceba que a quantidade de ovos vai aumentando em um ovinho a cada número. De posse dos ninhos ou copinhos, organizados com as quantidades, construir com os alunos a sequência numérica de 1 a 10.
O aluno irá perceber que quando organizamos os números em ordem crescente, a quantidade aumenta e depois organizar os números dos copinhos em ordem decrescente. Os alunos visualizarão que a quantidade irá diminuindo. Podem ir realizando os registros nos cadernos. A partir dessa atividade, podemos também desenvolver os conceitos de antecessor e sucessor. A partir da organização dos copos na ordem crescente, o professor pode questionar: que número vem antes do 8? O 7. Então, ele é antecessor do 8. Lembrar de usar a linguagem matemática adequada, para que os alunos se familiarizem com ela. Que número vem depois do 8? O 9. Então, ele é o sucessor do 8, e assim por diante. O quadro numérico é um importante aliado para o trabalho com esses conceitos. Caso os alunos já dominem os números maiores, pode ser realizado com o quadro de números até 100. Porém, se os alunos ainda não dominam, é importante iniciar o trabalho destes conceitos com números menores. As atividades com ovos permitem que o aluno visualize as quantidades quando aumentam e diminuem, o que facilita a compreensão. Para trabalhar com os conteúdos símbolos numéricos, podemos utilizar os copinhos, porém temos que substituir o copinho com o número 10 pelo copinho com o número 0. Explicar para os alunos que estes são os algarismos de 0 a 9 e que com eles escrevemos qualquer número. Para escrever os números, precisamos combinar os algarismos. Assim, podemos explicar que para realizar essa combinação, temos que seguir algumas regras. Organizar os algarismos de 0 a 9, depois explicar que para continuar a sequência dos números, você inicia combinando 1 com todos os números. Então, temos o 1 com o 1, 11, o 1 com o 2, 12, o 1 com o 3, 13, o 1 com o 4, 14, até chegar no 1 com o 9, 19. Depois, vamos combinar o 2 com todos os números. O 2 com o 0, 20. Depois combinamos o 2 com o 1, 21. O 2 com o 2, 22. Até combinarmos todos os números e chegarmos no 99. Assim, explicamos a sequência numérica às crianças, que podem ir combinando com os copinhos e colocando-os lado a lado. É importante salientar que essa atividade não explica o valor posicional do número. Para isso, devemos retomar a atividade de agrupamentos. Agora, podemos substituir os ovos por pecinhas do material dourado. Primeiro, é necessário familiarizar os alunos com o material, para depois propor atividades. Explicar que esse material, diferente do agrupamento que realizamos anteriormente, com a quantidade de dedos do pé da galinha, são agrupamentos a partir da quantidade de dedos das nossas mãos, e por isso ele é um material de base 10. Podemos proceder como a atividade de agrupamentos relatada anteriormente, agora com a base 10. A partir daí, introduzir a ideia de dezena. Outros conteúdos podem ser explorados a partir da história. Operações fundamentais, adição, juntar, acrescentar, sucessão, subtração, retirar, complementar. Chamar a atenção dos alunos sobre os ovos que a galinha foi encontrando, e isso foi aumentando a quantidade de ovos para ela cuidar. Nos vídeos da história, foi chamada a atenção para as adições. Uma forma de trabalhar as adições e subtrações com os alunos é com o apoio da reta numérica. Construir um vídeo que explica para os alunos como realizar operações de adição e subtração com o apoio da reta numérica que estará disponível no Sway. A reta numérica é uma reta numerada, usada geralmente para medir distâncias. Todos os números reais podem ser localizados nesta reta, embora quase nunca haja necessidade de fazer isso. Um exemplo de reta numérica no nosso dia a dia é a régua. Ela é um objeto usado para desenhar linhas retas ou para medir comprimentos. Repare que as réguas são partes de uma reta que recebeu alguns números positivos, geralmente os números que vão de 0 a 20 ou de 0 a 30. As propriedades da reta numérica dizem respeito à ordenação dos números e do modo como eles estão dispostos nela. Observe que um número mais à direita é maior que um número mais à esquerda.
Ao movimentar para frente ou à direita na reta numérica, você está adicionando valores. Ao se movimentar para trás ou à esquerda na reta numerada, você está subtraindo valores. Essa é uma forma que utilizamos para realizar adições e subtrações. Podem ser realizadas adições e subtrações com partes da reta numerada. O professor deve sempre estabelecer essa relação a partir do conhecimento de números que os alunos possuem. Podemos ainda utilizar as tabelas para trabalhar o conceito de adição e subtração. Observem a primeira tabela. Tinha, encontrei, fiquei com. Aqui representamos números pequenos. Reforço mais uma vez que pode ser ampliado para os números maiores. A ideia é que os alunos retomem os ovinhos e realizem as adições. Na segunda tabela, trabalhamos com o conceito de subtração. Tinha, perdi, fiquei. Os alunos podem realizar as adições e subtrações com os ovinhos ou outros materiais, como palitos, tampas de garrafa, entre outros. Inicialmente, para trabalhar com os conteúdos padrões e regularidades, sequências figurais e numéricas, podemos utilizar os diferentes ovos que a galinha foi encontrando. Geralmente, quando queremos determinar certos elementos de um conjunto, ordenamos esses elementos seguindo um determinado padrão. Dizemos que esse conjunto corresponde a uma sequência ou sucessão. Elementos de uma sequência podem ser de vários tipos. Veremos alguns exemplos propostos a seguir. A escalação de um time de futebol, escrito em ordem alfabética. Deola, Márcio, Marcos, Kleber, Valdívia, Victor. Anos em que aconteceram Jogos Pan-Americanos no período de 1991 a 2007. 1991, 1995, 1999, 2003, 2007. Sequência dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Cada um desses elementos dos conjuntos, que chamamos de sequência ou sucessão, é denominado termo. Podemos solicitar que os alunos organizem os ovos que a galinha encontrou por tamanho, cor. É necessário obedecer a um determinado padrão. O professor pode organizar os ovos para que descubram qual o padrão está sendo utilizado, se ele se repete ou não. Atividades com o quadro numérico também são interessantes para trabalhar com padrões e regularidades. Vejam os exemplos apresentados. Então, olhem lá. Observe cada imagem e descubra a sequência numérica de cada uma. Depois, complete a tabela. Então, olha ali, ó. A bolinha está escondendo uma sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E nesse caso, estamos contando de 2 em 2. Observe que agora a bolinha está escondendo outros números, né? Esse quadro numérico vai até os 50. Então, está escondendo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Estamos contando de 5 em 5. É importante trabalhar com os quadros numéricos para as crianças perceberem os padrões e as regularidades que estão sendo apresentadas. Para complementar o trabalho, pode-se utilizar o livro didático, unidades 1, 4 e 5. Na unidade 1, são contemplados estes objetivos de aprendizagem. Comparar e ordenar números naturais até a ordem de centenas pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Compreender o número natural no contexto de leituras de diferentes gêneros textuais que circulam em sociedade, em especial nos rótulos de produtos e panfletos de propaganda. Contar os elementos de um conjunto, estabelecendo a relação entre a quantidade e o número natural que o representa. Escrever esse número utilizando algarismos e por extenso. Comparar e ordenar números até a ordem de centenas para identificar maior, menor e igualdade em diferentes contextos. Ler, escrever por extenso e representar os números utilizando algarismos e recursos manipuláveis e ou digitais, até a ordem de centenas. Reconhecer o antecessor e o sucessor de um número natural, até a ordem de centenas, em diferentes situações. Reconhecer o valor posicional dos algarismos em um número, estabelecendo a relação entre as ordens.
10 unidades igual a uma dezena, 10 dezenas igual a uma centena, utilizando recursos manipuláveis e digitais. Realizar agrupamentos e troca nas diferentes bases, base 2, 3, 5 e 10, utilizando recursos didáticos, manipuláveis digitais e registros pessoais para compreender as regularidades que compõem o sistema de numeração decimal. Fazer estimativas por meio de estratégias diversas, pareamento, agrupamento, cálculo mental, correspondência bionívoca, a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos até 1000 unidades. Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativas e ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, entre outros, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade, indicando, quando for o caso, quanto a mais e quanto a menos. Utilizar o zero com o significado de ordem vazia e ausência de quantidade. A partir de agora, iremos apresentar algumas páginas do livro didático e chamar a atenção por que consideramos importante. Nestas páginas, resgata a história do número e os agrupamentos, os símbolos numéricos e os algarismos. O livro traz a construção do número até 19, o trabalho com a dezena e a construção do quadro numérico do 0 ao 19. A construção da sequência numérica de 1 em 1 chama a atenção da escrita da esquerda para a direita. Aqui o livro trabalha com agrupamentos para facilitar a contagem e faz o trabalho com as dezenas inteiras. Nessas páginas, chama a atenção para o trabalho de composição do número e decomposição, as várias formas de compor 40, 50 e 60, adicionando dezenas inteiras. Temos aqui o trabalho com o material dourado para a composição do número, já estabelecendo o valor posicional, dezenas e unidades, e o estabelecimento das trocas, apresentadas também a representação com fichas, porém o agrupamento é sempre na base 10. Nessas páginas, chamo a atenção para o trabalho com a relação do dinheiro com a base 10. Para trabalhar a ordem dos números, apresento os sinais maior que, menor que. Os símbolos matemáticos devem ser apresentados aos alunos para que compreendam as relações estabelecidas na linguagem matemática. Traz a reta numerada para realizar esta comparação. Apresenta também o quadro numérico para os alunos completarem, em ordem crescente. Aqui podemos aproveitar para chamar a atenção dos alunos para as regularidades do quadro numérico. Então, na coluna do 1, todos os números terminam em 1. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Na coluna do 5, todos os números terminam em 5. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Na linha do 20, todos os números iniciam com 2. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Na linha do 80, também, todos iniciam com 8. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Assim, os alunos irão percebendo as regularidades no quadro numérico. Então, nós precisamos chamar a atenção deles para essas regularidades, porque sozinhos, talvez eles não percebam isso. Nas últimas páginas da unidade 1, o livro apresenta uma revisão do que foi trabalhado na unidade. Na unidade 4 e 5, serão trabalhados os seguintes objetivos de aprendizagem: construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito em diferentes contextos, com o apoio de recursos manipuláveis e pictóricos. Construir estratégias pessoais de cálculo com registro para resolver problemas envolvendo adição e subtração. Utilizar a reta numérica como suporte para desenvolver procedimentos de cálculo durante o processo de resolução de problemas envolvendo adição e subtração.
Resolver operações de adição com o apoio de recursos manipuláveis e ou digitais, registros pictóricos e algorítmicos, com e sem agrupamento na dezena. Resolver operações de subtração com o apoio de recursos manipuláveis e ou digitais, registros pictóricos e algorítmicos, com e sem desagrupamento na dezena. Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração envolvendo números de até 3 ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, com o suporte de imagens, material manipulável e ou digital, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração com números de até 3 ordens, envolvendo as ideias de comparação, quanto a mais, quanto a menos, qual a diferença, quanto falta para, com o suporte de imagens, material manipulável e ou digital, utilizando estratégias e formas de registros pessoais ou convencionais. O livro apresenta 2 ideias de adição, de juntar e acrescentar quantidades. Traz algumas problematizações com essas ideias. O livro irá apresentar aqui o trabalho com regularidade, nas diferentes formas de adicionar 2 números, sendo o resultado sempre 10. Uma situação que eu gostaria de chamar a atenção nessas páginas é a apresentação do algoritmo da adição. Note que o livro apresenta o algoritmo mais usual e faz sua relação com o material dourado e as fichas trabalhadas nas atividades anteriores de agrupamento, mas também apresenta o algoritmo da decomposição. Observe que no livro continua se explorando os 2 algoritmos, o usual e o por decomposição. O algoritmo usual pode parecer mais fácil para nós, professores, que dominamos os agrupamentos e as trocas no sistema de numeração decimal. Porém, para os alunos, o algoritmo por decomposição é mais significativo. É importante que ele seja apresentado aos alunos, para que este opte por qual deles deseja utilizar. Nestas páginas, o livro vai fazer uma retomada daquilo que já foi trabalhado sobre as adições. O livro apresenta as ideias da subtração, de tirar uma quantidade da outra e a ideia de comparar quantidades, quantos a mais e quantos a menos. Nestas páginas, o livro traz atividades relacionadas às ideias de subtração e apresenta os algoritmos da subtração da mesma forma que realizou com a adição. Apresenta o algoritmo usual e o algoritmo por decomposição. Nestas páginas, o livro continua apresentando os 2 algoritmos. Eu gostaria novamente de chamar a atenção para que nós, professores, realizemos a apresentação dos 2 algoritmos, para que o aluno tenha uma possibilidade de compreender o processo de forma significativa. Às vezes, o que para mim é mais fácil pode não ser para o outro. Precisamos oportunizar aos alunos as diferentes formas de realizar o cálculo. Na página 116, o livro traz o trabalho com o cálculo mental e evidencia aqui a necessidade de decomposição do número, arredondamento para dezenas inteiras. Espero ter contribuído um pouco para o desenvolvimento do trabalho pedagógico com vistas ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. Fiquem com Deus, bom trabalho e até breve. Contem comigo, estou à disposição de todos.